Sejam todos bem-vindos ao Metaverso de Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer o resumo da história em quadrinhos Universo Ultimate Ano 1. Basicamente, esta história serve para preparar o cenário para o segundo ano da linha do novo Universo Ultimate e inclusive apresenta duas versões Ultimates de personagens importantes da Marvel. Um deles é o Nick Fury, que nós vemos esta história pela perspectiva dele. E o outro é o Wolverine deste novo universo Ultimate. Basicamente aqui no final desta edição vemos a origem dele. Dito isso, está na hora de eu parar de perder tempo e ir para a história, não é? A história desta edição começa com Kate Kincaid, um homem comum de 41 anos, um excelente marido, um pai amoroso e um bom vizinho. Basicamente era uma boa pessoa. Mas na última terça-feira algo mudou. Depois dele beber um pouco a mais do que devia, ele virou-se para alguém que não deveria e disse: "Você já pensou que os Supremos podem estar certos?" E depois desse dia ele ficou marcado pelo regime como um terrorista. E como é óbvio, eles deram um jeito de eliminar discretamente, fazendo-se passar por uma tempestade. Eles conseguiram atingi-lo com um relâmpago, pondo assim fim à sua vida. Depois disso, nós podemos ver um agente a receber os parabéns e em resposta ele agradece, mas diz que o sistema de mira faz a melhor parte do trabalho. O responsável pelo ataque é o Tentáculo, que utiliza uma máquina conhecida como Fera, que é o principal porta-aviões da frota. E ele é alimentado por um núcleo termonuclear. Além disso, ele também é equipado com algumas das tecnologias de vigilância mais avançadas do planeta. Além disso, o Fera também pode se camuflar com uma tempestade permanente. E é dessa forma que o Tentáculo consegue vigiar tudo e todos. Neste novo universo Ultimate, o Nick Fury é o diretor do Tentáculo e até há um ano atrás ele respondia diretamente ao criador, mas agora com a ausência dele, ele tem que lidar com o conselho do criador. Além disso, nós nesta história também vemos que o Nick Fury aparentemente está arrependido de todo o trabalho sujo que fez para o criador e está a tentar arranjar uma maneira de acabar com o conselho do criador. Na reunião, Nick Fury informa o Conselho Secreto do Criador sobre as atividades dos Supremos. Ele diz que eles tornaram-se mais cuidadosos desde a suposta morte do Tony Stark, não é? Eles agora estão a atuar nas sombras, estão a ser mais cuidadosos. Enquanto isso, nós vemos que, em seus pensamentos, o Nick Fury acha que todos os membros do Conselho Secreto do Criador são monstros. Ao mesmo tempo que se culpa porque as suas mãos também estão manchadas de sangue. E pensa também que tudo era mais simples antes de ele começar a trabalhar para o Criador. O bem e o mal estavam bem definidos. Na reunião, o Nick Fury também informa que onde o Tentáculo estava a vencer era na guerra de informação. Toda a gente acreditava que os Supremos eram terroristas violentos. E isso é graças ao programa de enfraquecimento da vontade. Por exemplo, o leite gratuito que eles dão na escola deixa a população inclinada a sugestões. E depois eles usam os canais de mídia, as mensagens, as séries, os filmes, os videojogos, o podcast, as histórias em quadrinhos, para intensificar isso, inundar as pessoas com essas informações contra os Supremos, para pôr toda a gente a achar que os Supremos são terroristas violentos. Aqui nós também descobrimos que a única identidade conhecida dos Supremos era a do Tony Stark. A dos outros membros dos Supremos continua um mistério para o Conselho Secreto do Criador e para o Tentáculo. Depois disso, nós vemos que o Conselho Secreto do Criador decide encerrar a reunião porque o Nick Fury não tem nenhuma novidade para eles. O Hulk sugere que da próxima vez seja feita por videoconferência, enquanto a magia diz que eles não precisam da ajuda do Nick Fury porque eles têm o programa Sentinela e o Soldado Invernal e podem lidar com qualquer ameaça sozinhos. Mas o Nick Fury insiste que eles fiquem porque ele guardou o melhor para o fim. Início ele chama os seus agentes que estão infiltrados por todo o mundo, disfarçados de pessoas comuns. E isso meio que provoca a ira do Conselho Secreto do Criador, porque o Nick Fury tem agentes a atuar nos seus territórios sem os avisar. Além disso, aqui nós também podemos ver que o Nick Fury tenta criar discórdia dentro do Conselho do Criador para que os membros do Conselho se virem uns contra os outros. Depois disto tudo, nós vemos que o Nick Fury revela que iniciou a sequência de autodestruição do porta-aviões. E a explosão teria a força equivalente a 10.000 bombas de Hiroshima, o que até poderia matar o Hulk. Logo eles iriam descobrir. Ele também revela que só estava a ganhar tempo para afastar o porta-aviões das áreas povoadas, porque já havia sangue demais nas mãos dele. Além disso, ele também diz que
ele estava a fazer aquilo na esperança que os Supremos tivessem uma chance com o Conselho do Criador fora do caminho deles. E depois ele termina dizendo que sempre os odiou a todos os membros do Conselho do Criador. Na sequência, nós podemos ver a reação do Conselho do Criador, que não era bem a que o Nick Fury estava à espera, porque o Conselho começou-se a rir-se dele. E aqui é revelado que, aparentemente, o Nick Fury tenta matar todos os anos o Conselho do Criador. Só que nós vemos aqui que ele não se lembra disso e ele fica sem entender o que está a acontecer, porque ele não se lembra dessas tentativas de matar o Conselho do Criador. Não entende o que o Conselho do Criador, os membros do Conselho do Criador estão a dizer, porque ele não se lembra de tê-los tentado matar anteriormente. Nessa confusão do Nick Fury, nós vemos que ele tenta atirar no Conselho, não é? Só que a magia bloqueia o ataque. E depois nós vemos que o Hulk pede ao Emanuel da Costa para acabar com o Nick Fury. O Emanuel da Costa explica que homens como o Nick Fury não têm redenção, eram apenas substituídos, enquanto o Nick Fury era queimado e reduzido a cinzas. Depois disso, nós vemos que o Hulk pede a um dos agentes do Tentáculo para limpar toda aquela bagunça, não é? Depois disso, Emanuel da Costa diz ao Hulk que ele e o Capitão Britânia iriam tratar do resto. E nisso nós vemos que o resto dos membros do Conselho do Criador vão-se embora, enquanto o Emanuel da Costa e o Capitão Britânia dirigem-se para uma sala secreta dentro do porta-aviões, onde nós podemos ver diversos clones robôs do Nick Fury, ou podemos dizer modelos de vida artificial. Depois disto, a pergunta que fica é: será que já existiu algum Nick Fury de verdade neste novo universo Ultimate? Ou ele sempre foi um robô ou um modelo de vida artificial controlado pelo Criador e o seu Conselho? Agora, para terminar a edição, nós aqui podemos ver parte do diário privado da diretora de Ciências e Tecnologia da República da Euroásia. Aqui é revelado que a República da Euroásia deveria ser um centro para mutantes, mas o verdadeiro motivo por trás é o controle deles. E por esse motivo o Criador pensou: quem é que seria melhor para controlar mutantes do que mutantes? E foi por essa razão que ele deu o controle da região da República da Euroásia para o Colossus, a magia e o Omega Red, para eles controlarem aquela região para ele e para manterem os mutantes sob controle. Eles começaram uma ditadura na região e criaram a Direção X, um projeto que conduzia experimentos em mutantes. E essas atitudes deles resultaram na criação de uma resistência liderada por uma coalizão de humanos e mutantes que se levantaram várias vezes para lutar contra as forças da República da Euroásia. Mas um dia as forças da República da Euroásia conseguiram conquistar uma vitória inesperada. E isso foi graças a experimentos que eles fizeram com o Logan. Resumidamente, o Logan foi gravemente ferido em uma batalha e foi nesse momento que as forças da República da Euroásia conseguiram apanhá-lo e fazer experimentos com ele. Para terem noção, 4 cirurgiões morreram tentando administrá-lo sedativo para fazer os experimentos e foi preciso um telepata de nível Ômega para o controlar. Mas no final eles transformaram o homem em uma arma. Ele nasceu, morreu e voltou a nascer. No passado ele era chamado de Logan, depois disso de Espécie, mas esse já não era mais o nome dele. Agora ele é chamado de o Soldado Invernal. E foi graças a ele que a República da Euroásia conseguiu essa vitória inesperada. Malta, eu gostei bastante desta edição e achei as duas histórias muito interessantes. A história do Wolverine deste novo universo Ultimate foi bem interessante. Aqui nós descobrimos como é que ele se tornou Soldado Invernal e como é que ele ficou sob o controlo dos líderes da República da Euroásia. Meio que deixa as coisas encaminhadas para o título dele, onde nós vamos ver a trajetória dele, de ele se libertar do controle dos líderes da República da Euroásia e tornar-se o Wolverine e ele vingar-se deles. Isso aí vai ser bem interessante. E a outra história é do Nick Fury, que eu também achei bem interessante, que deixou no ar se já existiu algum Nick Fury de verdade neste novo universo Ultimate, ou se ele sempre foi um modelo de vida artificial. Isso aí é bem interessante, pensar nisso. E se o Nick Fury já existiu neste novo universo Ultimate, se o Nick Fury de verdade, né, de carne e osso, já existiu, será que ele morreu já?
Ou será que ele ainda está vivo? Fica essas perguntas no ar. Isso aí é bem interessante para responderem mais para a frente neste novo universo Ultimate. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.